A paz do Senhor, meus irmãos. Eu vou ler um texto muito conhecido na Bíblia Sagrada, que se refere à entrada dos filhos de Israel no Egito, ou melhor, em Canaã. A derrubada de Jericó, está se referindo diretamente, o texto que eu vou ler, foi depois que destruíram Jericó. Que diz assim: E naquele tempo, isso é, no tempo em que Josué destruiu Jericó, lá por volta do ano 1400 a.C., e naquele tempo, Josué esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, e afundará sobre o seu filho mais novo, lhe porá as portas. Isso 1400 anos de Cristo. Vamos pular mais para frente um pouquinho. Isso 900 anos depois. Por volta do ano 560 a.C. Por volta do ano 560 a.C. o rei Acabe, ordena ao seu general a reedificação da cidade. Diz, em seus dias, nos dias de quem? De Acabe. Está onde? Está em 1 Rei. 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Diz assim, 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito. Afundou e morrendo Segube, o seu último, pois as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. O que é que eu quero enfatizar neste momento? Se foi realmente um homem de Deus que falou na direção de Deus, as coisas acontecerão. Não acontece, pode ser hoje, não sei quando, mas se foi um homem de Deus que falou, Jesus assina embaixo. É bom lembrar que algumas coisas do passado não fora Deus. Não fora Deus. Deus apenas confirmara o grau de aproximação, o seu relacionamento tão profundo com o profeta, que Deus fazia o que o profeta em algumas vezes ordenava, exemplo de Elias. Foi Deus que determinou a seca em Israel, uma seca terrível daquela, 3 anos sem chover? De hipótese nenhuma. O profeta Elias diz, segundo a minha palavra, não vai chover por esse tempo, a não ser que eu ordene. Olha que coisa maravilhosa. E aconteceu. E agora, Josué, depois de todo aquele trabalho da cidade de Jericó, Josué amaldiçoa, dizendo que a pessoa que tentasse reedificar aquela cidade, quando ele começasse a reedificar, ele ia morrer o seu filho primogênito. Quando ele começasse a edificar. Observe o que Josué diz. Vamos lá o que Josué diz. Josué, quando ele fala, né, quando ele afirma com todas as letras, ele determina o que acontece realmente quando Josué determina. O que é que ele diz? Senta aí, João. Aguarda um pouquinho, rapidinho. Vou terminar aí. Espera ainda. Senta aqui um pouquinho. Pode entrar e sentar. Pode entrar. Não tem nada não. Sentar aqui. Josué. Terminar seu tema aí. Espera ainda. É rapidinho aqui. Então Josué,
Vamos ver o que Josué diz. E diz assim: naquele tempo de Josué os conjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar, reedificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito ao fundar. Isso é, quando ele começar a obra, quando ele começar essa obra de Jerusalém, ou de Jericó, de reedificar a nova cidade de Jericó, que aquela foi totalmente destruída, aquela cidade, ele morreria o seu filho primogênito. E quando ele terminasse de edificar, né, a cidade, vou botar a porta, morreria o outro. Isso em 1400 a.C. O tempo passou, vieram os reis e mais reis, 990 anos depois, vem o rei Acabe. E ele ordena ao seu general. Primeiro Reis 5. Ele ordena ao seu general. Em 1 Reis 5:34. E o seu general talvez nem soubessem. A Bíblia não mostra que ele tinha conhecimento. O general talvez nem soubesse da determinação da palavra do homem de Deus, da maldição que haveria de cair sobre aquele que tentasse reedificar aquela cidade. Provavelmente, se ele soubesse dessa maldição, ou se ele cresce nessa maldição, ele não teria tentado reedificar. Mas certo é que a palavra de rei é sempre a palavra de rei, e o rei ordenou. E observe o prejuízo para aquele general. O tempo passa. Mas duas coisas que permanecem de pé são as ordenanças de Deus, as promessas de Deus e também a palavra de um homem de Deus. Se for homem de Deus. O que é homem de Deus? Observe quando aqueles homens foram buscar Elias, aquele general que ele diz assim: se eu for Eliseu, se eu for homem de Deus, desce depressa. Não, homem de Deus, desce porque o rei quer falar contigo. E ele disse: se eu for homem de Deus, desça fogo do céu e consuma. E consumiu aqueles 100 primeiros homens. Então, porque era homem de Deus. E aqui, esse general, eu não sei se tinha conhecimento, mas olha o que caiu sobre ele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou Jericó. Observe, quando ele edificou a Jericó, a primeira coisa que aconteceu, morrendo Abirão, seu primogênito. Foi isso que Josué falou 990 anos antes. Seu primogênito fundou, e morrendo Secube, o seu último. Então, irmão, se existe um homem de Deus, e se um homem de Deus realmente falou, cuidado com o que um homem de Deus fala. Se for um homem de Deus na direção de Deus, o que ele falar, pode ter certeza absoluta que Jesus vai assinar embaixo. Pense nisso. O tempo não apaga pecado. O tempo não apaga a promessa. O que separa o homem de Deus é o pecado. As promessas que Deus fez não é para que eu corra atrás das promessas. A Bíblia diz que as promessas nos alcançarão. Então as promessas vêm atrás de nós. Se estivermos na direção do Senhor, chova o que acontecer, pode ter certeza que a nossa bênção vai chegar. Mas lembre-se, se há homem de Deus, se foi um homem de Deus que falou, na direção de Deus, 900 anos é pouco, 990 anos, como aconteceu naquele caso de Acabe, a palavra dele se cumpriu. Pense nisso.